para si, caríssimo internauta, e para hoje a gente trouxe uma convidada para lá de especial. Ela que dispensa qualquer tipo de apresentação e para já convido ela a fazer esta mesma apresentação. Olá Benilda, como vai? Boa tarde, Ângelo. Obrigada pelo convite. Então, olha, eu estou sempre bem, não é? Eu digo que basta acordarmos, não é? Quando há vida, o resto não interessa. Basta que haja saúde, já está tudo bem. Afinal de contas, quem é a Benilde? Olha, quem é a Benilde? Benilde é mulher, é mãe, é esposa, não é? Sou, acima de tudo, formada em Direito, não é? Neste momento sou mestranda em Sociologia e Desenvolvimento Rural e sou também ativista social para a área das crianças com deficiência. Muito obrigado. Como é que foi a infância da Benilde? A minha infância foi muito boa. Eu nasci e cresci na Beira, então sou chiveviana e sempre digo que sou com muito orgulho. Então tive uma infância muito boa, igual a de qualquer criança da minha geração naquela época, não é? Muitas brincadeiras, mas também muito aplicada, não é? A nível da escola e tudo mais. Então cresci no meio de 6 irmãos, eu sou a penúltima em minha casa, então também fui uma criança muito mimada pelos meus irmãos, parecendo que não até hoje. Os meus irmãos continuam a mimar muito, não é? Então tive uma infância feliz, não me posso queixar. A sério, se eu queixasse também, acho que estaria a ser má, não é? Então sou grata por tudo que os meus pais, os meus irmãos, amigos e familiares conseguiram propor-me, não é, ao longo da minha infância. O que marcou a infância da Benilde? O que é que marcou? Olha, os meus, para além da minha família, neste caso os meus bons amigos, o bairro onde eu cresci, principalmente, não é, que é um bairro muito bonito, um bairro muito calmo, um bairro que se localiza junto ao mar, então tive também este privilégio de estar junto ao mar. O mar tem o poder terapêutico, não é? Então tenho muito, mas muito boas recordações do meu bairro. Então para mim falar da Beira é falar da Beira no geral, mas concretamente falar de Palmeiras 1, que foi onde eu nasci e cresci. Falou aqui de ser uma miúda muito aplicada nos estudos e tal. Como é que foi o processo de ensino e aprendizagem da Benilde? Exatamente. Eu não sou propriamente uma pessoa inteligente, Ângelo. Não sou inteligente, nem vou estar aqui a mentir, mas eu sei segurar as oportunidades que me dão. Então, sempre digo e deixo claro que para mim, dos maiores presentes foi se calhar os meus pais proporcionarem-me a educação. E quando isso aconteceu, eu sabia que eu tinha que estudar, não é? Eu sabia que se eu estudasse, eu teria um mínimo de formação e também de informação. Eu poderia sempre ser alguém, entende? Então, não era, não é, a aluna inteligente, tanto é que chumbei em pelo menos 2 classes, mas mesmo assim fiz o ensino, não é, dentro daquilo que era o desejado. E cá estou hoje, não é? Cá estou hoje graças àquilo que me aconteceu a nível do próprio, não é, ensino, tanto primário quanto secundário e mais tarde o ensino superior. Neste mesmo processo de ensino e aprendizagem, que dificuldades a Benilde teve? Olha, dificuldades como tal eu não me queixo, mas pessoalmente eu não me simpatizava muito com o ramo das ciências, não é? Então era algo que eu não gostava, talvez pela maneira que me era transmitido, não é? Porque eu acho que toda a ciência tem a sua beleza dependendo da forma como a pessoa explica. Mas depois eu tinha sérias dificuldades na área de ciências, tanto é que eu acabei fugindo para letras, não é? E foi por isso que acabei fazendo um curso também que não entrava matemática, um curso simplesmente na área mesmo de letras, era o português, história, geografia e por aí em diante. Então nunca fui mesmo boa de ciências, as físicas, químicas e matemáticas acho que eram as minhas maiores dificuldades, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, estas dificuldades eu só descobri mais tarde, porque enquanto eu fiz o meu nível primário, estou a falar da primeira até a 5ª classe, eu gostava de matemática, gostava
e entendia muito bem, mas bastou entrar para a sexta classe quando começou a aparecer a química, a física, então de certa maneira acho que aquilo fazia muita confusão e passei a bloquear a área das ciências a partir daí. Sabe-se que a Benilde mudou-se para a cidade de Maputo, isto em 2010. Dentre vários cursos existentes, o porquê da Benilde escolher o curso de Direito? Exatamente, na verdade eu mudei-me para cá em 2004, sim, porque foi a altura que eu entrei para a faculdade e fiz o curso de Direito, não é? Sempre deixo claro que Direito é um curso que eu sempre gostei e eu sempre digo que o Direito é um curso do nosso dia-a-dia. Eu acho que todos nós temos que ter uma noção do que é o Direito, porque o Direito é o que guia-nos enquanto cidadão. Eu sempre tive presente este senso de justiça. Para mim o Direito está associado à justiça e a fazer justiça. Então, porque sempre fui assim, achei que quando crescesse podia fazer algo que se, como é que eu posso dizer, que abraçasse aquilo que eu sempre quis, não é? Que é esta justiça. Então daí ter escolhido Direito e deixo também claro que é um curso que eu muito gosto, é um curso que eu aconselho as pessoas a terem, ainda que não seja como um curso principal, mas como algo adicional por conta das ferramentas que o Direito nos apresenta e nos possibilita de fazer o uso. Não é? A quando da sua chegada à cidade de Maputo, que dificuldades a Benilde teve? Deixa eu dizer uma coisa, Ângelo, eu sou uma pessoa de fácil trato, entende? Então eu não tive dificuldades nenhumas porque eu já chego e eu já consigo dar-me bem com as pessoas porque a minha natureza é essa mesmo, eu sou de rir muito, sou de conversar muito também, então não tive tantas dificuldades em adaptar-me e não tive essas dificuldades também porque eu já tinha alguns irmãos cá, parte da minha família já mora cá, apesar de eu ter nascido e crescido na Beira, os meus pais são de Inhambane e Inhambane e Maputo têm sempre esta ligação, então foi um processo normal, se assim quisermos dizer, não é? Encaixei-me logo, tanto é que acabei fazendo amizades muito boas, muito fortes, que hoje não são simplesmente amigos, são mais do que amigos, considero-os irmãos, não é? Que adquiri pelo facto de ter me mudado para aqui e pelo facto dessas pessoas me terem abraçado. Então foi um processo tranquilo e até hoje tem sido tranquilo. Quando a Benilde decide fazer este mesmo curso de Direito, qual foi a aceitação? A aceitação foi imediata por parte dos seus pais? É engraçado, os meus pais não são aqueles pais que escolhem o que os filhos têm que fazer. Os meus pais, eles deram-nos as ferramentas e com as ferramentas cabia a nós saber o que fazer com elas, entende? E foi o que aconteceu comigo e com os meus irmãos. Então cada um de nós fez o curso que achou que melhor lhe identificasse e que mais gostasse. Então a nível da minha família nós não temos isso de tentar formatar as pessoas tipo para cobrir aquilo que foi o sonho de um pai ou de uma mãe, agora tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Não, nós fazemos o que melhor, não é? Nos caracteriza e o que melhor nos sentimos também ser. Então para os meus pais foi super tranquilo, não é? E eles acho que também sabiam que desde sempre eu queria aquele curso, então só corri atrás dos meus sonhos. Sendo que a Benilde esteve numa família que sempre apoiou, mas sempre existe uma pessoa que tem apoiado mais. E para o caso da Benilde, quem mais lhe apoiou a lutar ou a engrenar neste mesmo curso? Exatamente, então, como eu disse há bocado, nós somos uma família que basicamente puxamos uns pelos outros. Então tive muito apoio de todos praticamente da minha família, que foi o que eu disse antes, quando cheguei cá os meus irmãos já estavam, então juntei-me aos meus irmãos, não é? E no início morava com a minha irmã e tudo mais e tinha todo o apoio dela, mas também na altura eu já conhecia o meu atual marido, não é? Então ele também licenciou-se em Direito, então foi também alguém que muito me apoiou a nível do material, a nível de dúvidas, até porque ele é docente também de profissão, então tive muito apoio dele. E veja só que depois eu acabei olhando para uma área de direito que na altura não era tão explorada, não é? E só para ver, se calhar, que é a área do direito ambiental, e se calhar eu entrei para esta área porque o meu marido já trabalhava nesta área, entende? Então, do jeito que ele fala até hoje, não é, com muita paixão pela área do ambiente, eu acabei
fazendo e sempre tive muito, mas muito apoio dele também. Normalmente, no início de uma carreira, se tem enfrentado algumas dificuldades. Terá sido este o caso da Benilde? Exatamente. Eu comecei a enfrentar as maiores dificuldades quando eu decidi criar o meu próprio projeto, porque antes eu sempre trabalhei em associações, não é? Da sociedade civil, e para mim não tinha tantas dificuldades porque naquela altura falava-se muito da componente ambiental, estava-se a começar a cultivar a componente ambiental, então era muito fácil para mim, se assim quisermos dizer, ter esta abertura a nível de algumas organizações. Mas depois, quando a minha vida tomou um outro rumo, não é? Porque eu acabei criando o meu projeto, que estou neste momento a trabalhar nele, que é um projeto com crianças com deficiência. Tenho muitas dificuldades, mas não me queixo. Tenho muitas dificuldades porque, Ângelo, porque quando nós não temos nome e iniciamos um projeto, é muito difícil as pessoas nos apoiarem. Então surgem muitas dúvidas, não é? As pessoas perguntam-se, ok, mas quem é ela para eu apoiar, não é? E eu trabalho com a área de crianças com deficiência, como eu disse, nós fazemos angariação de produtos, de valor, então há sempre uma desconfiança. Quando se dá o valor a alguém, a questão que se segue é tipo, ok, será que aquele valor vai de facto chegar àquelas crianças? Então houve de certa maneira algumas dificuldades no início, não é, para buscar o apoio, mas porque nós sempre deixamos muito transparente como é que é a nossa maneira de trabalhar e tudo mais. Aos poucos a nossa iniciativa foi crescendo, as pessoas passaram a nos conhecer, não é? E quebrou-se algum gelo que se calhar existiu no passado. Então existem outras dificuldades, mas que eu acho que as dificuldades fazem parte do dia a dia. Nenhuma vida tem que ser plena. Eu acho que são as dificuldades até que nos fazem acordar e correr atrás das coisas, porque quando tu não tens dificuldades, eu acho que tu ficas também super relaxado. E para mim o sentido da vida não tem que ser esse. Sempre digo que tenho medo de coisas fáceis, eu fujo de coisas fáceis. Para eu conseguir o que quer que seja, eu tenho que dar gás, eu tenho que transpirar. Aí é que eu valorizo ainda muito mais tudo que eu for a conseguir. Então gosto que tenham estes obstáculos, estas barreiras, porque é através das mesmas que eu, enquanto ser humano, também cresço e o meu projeto também vai crescendo. Sendo que estava a pedir apoio e tanto mais, a ajuda era mais externa do que interna. E, portanto, já sentiu-se humilhada neste mesmo projeto? Qual foi a dificuldade enfrentada pela Benilde neste mesmo projeto? Exatamente. Eu não sei se seria humilhada como tal, porque eu não gosto de levar as coisas para esse lado. Mas eu já tenho em mente que o não é garantido. Entende? Então, sendo não garantido, eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar porque, ao mesmo tempo, eu tenho que saber onde é que eu não posso mais bater as portas, porque se eu não for, eu nunca vou saber. Entende? Então, é claro que recebemos muitos nãos, não é? Provavelmente recebemos mais nãos do que os sims, mas depois foi o que eu disse, esses nãos não têm que nos desmoralizar. Então, se calhar são estes vários nãos que nos dão toda a força de continuarmos a ir atrás das coisas. Então não olho isto como humilhação, não é? Num verdadeiro sentido, mas olho se calhar como um aprendizado, não é? Porque cada vez que eu recebo um não, eu também faço uma reflexão. Eu não gosto de culpar as pessoas, eu gosto de culpar-me a mim mesma. Se calhar deram-me não porque eu não soube abordar como deveria ser, se calhar não expliquei como deveria ser e a pessoa ficou com dúvidas. Então os nãos também servem para mim como autorreflexão. Faço autorreflexão e quando eu vou bater a próxima porta, já sei o que é que tenho que corrigir da anterior porta que recebi um não. Então não existe humilhação, Ângelo. Existem sempre aprendizados. Aprendizagem. E de que forma, modo, este mesmo projeto impulsionou aquela que é a sua forma de ver as coisas, de fazer as coisas, e que visão este mesmo projeto lhe trouxe da vida? Exatamente. Trabalhar com crianças com deficiência, ela mexe muito com o nosso emocional, não é? É uma área muito sensível, não é? É uma área em que nós temos que estar também minimamente preparados, porque nós recebemos todo tipo de situações. Então, eu sempre digo que
que apesar de ser uma área muito emotiva, é uma área que eu gosto de trabalhar, porque é uma área que me ensina todos os dias. Eu tenho crianças que não andam, que não falam, não é? Que não vê, mas que são as crianças mais felizes do mundo. E eu olho para algumas pessoas que têm quase tudo na vida e não valorizam o que é que têm. Então é uma área que eu gosto, é uma área que eu digo que é a área mais real, se assim quisermos dizer, porque este mundo está cheio de falsidade. E sempre digo que o que as nossas crianças nos dão, elas dão de coração. Porque as crianças, diferente de nós que somos adultos, elas não fingem. Elas só fazem aquilo que sentem e é a transmissão daquilo que vem do coração delas. Então mudou-me muito como pessoa. É claro que hoje eu tenho uma maneira completamente diferente de ver a vida. O que se calhar para muitas pessoas é problema, para mim é solução. E não tenho problemas em dizer que eu não me chateio, Ângelo, não me chateio. Vejo tanta gente estressada, não é? Quando não consegue solucionar uma coisa, e eu sempre digo para mim mesma, enquanto houver vida há solução para tudo. Só não há solução quando já estamos mortos. Então, por haver solução, vou sempre correr até que eu consiga responder o que quer que seja. Então, acho que esta também foi uma das maiores mudanças da minha vida. E o que marcou o início da carreira da Benilda? Olha, o que é que me marcou? Quando nós, neste caso, começamos o projeto, deixa eu explicar bem. Comecei primeiro o projeto sozinha, não é? Por conta da situação que eu tive com a minha filha, mas depois consegui que um grupo de mulheres se juntasse. Então, para mim é gratificante, porque eu olho para o início do projeto, nós não tínhamos praticamente nada. Não tínhamos nada, nós tínhamos cerca de... Primeiro tive 3 mães e eram 3 crianças, não é? Os nossos encontros eram feitos em jardins, não tínhamos basicamente nada, mas depois começámos a apostar em marketing digital, fazíamos várias publicidades, não é? Daquilo que fazíamos sem recursos, não é? Então a partir daí nós começámos a ter alguns apoios, tivemos alguém que pagou-nos uma casa arrendada durante 2 anos, das 3 crianças o número subiu para 12 crianças e depois subiu para 40, mais tarde subiu para 50, hoje estamos com 65 crianças. No início nós não tínhamos um sistema de apadrinhamento, hoje já temos um sistema de apadrinhamento para as nossas crianças. No início ninguém falava de nós, hoje já conseguimos ter alguns memorandos de entendimento com certas empresas, não é? Inclusive empresas credíveis. Então marca-me muito esta caminhada que nós fizemos, porque sempre que as pessoas vinham no início e nós explicávamos como é que trabalhávamos, as pessoas não se identificavam, porque infelizmente muitos de nós querem começar com dinheiro, não é? Esquecem-se que o dinheiro é o resultado de um trabalho. E eu sempre no início dizia, olha, nós não temos dinheiro, nós estamos aqui a trabalhar como voluntários, mas se cada um de nós der gás, o dinheiro vai aparecer mais tarde. Então não estou a dizer que hoje já temos dinheiro, mas pelo menos hoje já conseguimos ter um mínimo de sustentabilidade e de autonomia comparativamente àquilo que nós éramos no início. Então só por isso, Ângelo, eu olho para trás e eu digo, olha, sou uma pessoa grata. Qual foi a palavra-chave para o sucesso da Benilda? Exatamente, então eu ainda não me considero uma pessoa de sucesso, Ângelo, mas se for por aquilo que conseguimos conquistar até hoje, eu acho que o trabalho é o nome certo, não é? Porque muitas vezes as pessoas gostam de usar a sorte. Eu digo que para mim não existe sorte, existe trabalho. Então o trabalho associado ao foco e à determinação faz com que consigamos remover, não é, todas as montanhas, e é isso que eu faço. Pessoalmente, tem vezes, e é normal, quando a pessoa começa a trabalhar e mostra trabalho, surgem muitas críticas também associadas ao trabalho. Então, pessoalmente, tem críticas que são boas, que eu pego e tento mudar de acordo com o que as pessoas dizem, mas existem também as críticas que são destrutivas. Então, para estas críticas destrutivas, eu nunca pego, porque se eu me focar naquilo que as pessoas dizem, então eu vou parar naquilo que as pessoas dizem, mas depois eu não quero chegar. O meu objetivo não é parar aqui, o meu objetivo é chegar lá. Então eu não posso deixar que estas pessoas interfiram no meu trabalho, eu tenho que saber o que eu de facto quero, e para mim o foco e a determinação são armas poderosas
para qualquer um chegar aonde de facto quer. Esses jovens que pretendem estar neste mundo do associativismo e por aí adiante, que mensagem tem a deixar para eles, isto em jeito de últimas considerações? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa, eu saio desta entrevista muito feliz, não é? Porque eu vejo que é uma equipa jovem, é uma equipa bonita e é uma equipa que me chamou a atenção, porque eu sei o que é ser-se jovem neste país. Muitas vezes eu vejo como é que os jovens, não é? Dão conta da sua vida. Então muitos jovens estão perdidos em bebidas, não é? Em drogas e outro tipo de coisas que não é saudável. E olhar para a vossa equipa, saber da vossa idade, mas ver o trabalho bonito que vocês estão a fazer, para mim é gratificante. Então, aos outros jovens que queiram de facto entrar para o ativismo, eu não tenho problemas de dizer que o ativismo tem que ser algo também nato, a pessoa já nasce ativista, mas também nós podemos formar os ativistas e esta formação pode ser feita a nível dos bairros, não é? Por via de apresentações, palestras e por aí em diante, mas o que eu quero deixar claro é que ser-se ativista é fazer as coisas de coração. Nós não podemos pôr o dinheiro em primeiro lugar, que é o que acontece com muitas pessoas. Então ser ativista é saber doar-se, ser ativista é saber ser empático, sentir a dor da outra pessoa como se fosse a sua própria dor. Então espero que os jovens, não é, possam mudar um pouco o rumo do nosso país, comecem até por mudar os bairros onde estão. Muitas vezes nós nos centramos mais a reclamar. Nós estamos constantemente a reclamar, a criticar, mas depois nunca paramos para perguntar o que é que nós fazemos para mudar determinada situação. Então, não tenho problemas de dizer que o nosso país é virgem em muita coisa. Então, vamos aproveitar que o nosso país ainda seja virgem e vamos ser nós a fazer as coisas acontecerem. Então, tudo está nas nossas mãos e cada um de nós é parte da mudança. Então, de hoje em diante, olha, que peguemos as coisas e de facto façamos acontecer. É essa a mensagem que eu deixo. E para quem quiser estar a par daquelas que são as atividades da sua associação, como é que pode o fazer? Exatamente, então é só entrarem para a nossa página do Facebook, que é a Cooperativa Luana Semé Sorrisos. Tem lá várias atividades que nós implementamos, tem lá também a nossa missão, visão, princípios, tudo que diga a respeito à cooperativa. Temos o nosso Instagram, que tem o mesmo nome, cada um de vós também pode entrar e visitar, e deixa o nosso contacto, que é 84 405 7828. Repito, 84 405 7828. Então, para qualquer tipo de apoio, nós estamos disponíveis, principalmente para as mulheres que ainda estão naquele processo de não aceitação relativamente às suas crianças. Por favor, procurem-nos, que uma conversa também ajuda e muito. E quanto a si, Ângelo, e a sua equipa, muito obrigada pelo convite. O nosso muito canimambo por ter aceito ao nosso convite. E para si, caríssimo internauta que nos acompanha através das nossas plataformas online, coloque o seu like, não te esqueças de fazer o comentário e fazer a subscrição no nosso canal da YouTube para estar a par das nossas publicações. Viva os seus sonhos!